Boa noite, gente. Estamos aqui em mais uma live pós-impacto. Como que foi a sua história, a sua entrada, o seu desafio aí com as crianças no sertão? Quando a Exatamente. Eli veio com essa proposta e aceitou numa boa, você, criança? Não, o meu contato com crianças aqui no dia a dia, assim, era mais no meio esportivo, né? A gente apitava muitos jogos escolares e tal, então era esse meu contato. No sertão, quando eu cheguei ali, vi aquele mundo de crianças, né? E no universo que a gente não estava muito adaptado. E como eu sou uma pessoa assim que eu não gosto apenas de participar, eu gosto de estar sempre fazer algo que, que, que mostre, né, por que estou ali, por que eu vim, né? Então o que que aconteceu? Eu virei o tio da água. Eu era o tio da água, aquele que pegava, eu me preocupava com o horário que as crianças iam beber água, se elas iam ter água gelada para poder beber no horário certo e tal. Então, eu acabei, a minha preocupação com as crianças naquele primeiro impacto, lógico, além de todas as experiências que daí a gente foi vivendo no decorrer dos dias, foi ser viável. Então, eu virei o tio da água lá em Caldeirão Grande. Sensacional. Eu queria destacar uma. A maioria dos homens tem essa mentalidade. Eu não tenho jeito com criança, então eu não trabalho com criança. Cara, deixa eu falar uma coisa. Você não precisa ter jeito com criança para trabalhar com criança. Você só precisa amar Jesus e amar criança. O resto você vai conseguir fazer. Olha só o tio Ângelo. Ele ajudava com a água. Você pode ajudar. Tem um zilhão de coisas que você pode fazer para servir, para abençoar, para pastorear as crianças. E muitas vezes a gente cria esse bloqueio na nossa cabeça, né? Eu não sei lidar muito bem com criança, sou desastrado, meio desengonçado, não vou conseguir trabalhar com criança. Mas eu te falo uma coisa aqui. Você pode trabalhar com criança sim. Se você ama Jesus e você ama criança, você é a pessoa certa para trabalhar com criança. E o Ângelo está aqui para nos dar esse exemplo. E antes de vocês continuarem, eu quero destacar, gente, que casal mais servo. A gente vai para o sertão, a gente se depara a gente é impactado de várias formas, né, na visita com os sertanejos, com as crianças, mas a gente é impactado com os próprios amarelinhos também. E esses dois aí impactam de uma maneira assim espectrofenomenal qualquer um que está ao lado deles, porque eles são extremamente servos, eles vão para trabalhar com criança, mas se precisar pintar uma casa, eles vão pintar a casa, felizes, não tem tempo ruim. Então, a ação de vocês ali no sertão, casal lindo, é maravilhoso e é inspirador demais. Vocês inspiram muito as pessoas com o sorriso que está sempre no rosto de vocês. Isso é maravilhoso. Como que são as crianças lá no sertão? Vocês notaram alguma diferença das crianças que vocês convivem no dia a dia de vocês, da cidade de vocês, da igreja, e as crianças que vivem lá no sertão? Vocês notaram alguma diferença? Como que foi esse contato de vocês com eles? Sim, então, cada cidade é muito peculiar, né? Tem cidades que nós encontramos, nós já fomos em 7 impactos, né? Então, em algumas cidades, pelo fato de ser uma região mais isolada, de ser uma região onde não tem tantas atividades, nos primeiros dias eles ficam um pouco assustados, né? Quem são esses doidos? Quem são esses malucos? E até mesmo os pais, né? Tem, às vezes, um receio de deixar as crianças irem até os momentos de recreação por não conhecerem, né? Os amarelinhos que estão ainda chegando. Aí no primeiro, segundo dia, eles ainda não se aproximam tanto, mas depois do terceiro dia é incrível, assim, eles estão agarrados nas pernas, vêm no colo, começam a escrever cartinha. Nesse último teve uma tia que foi surpreendida na hora do almoço, umas 5 crianças se reuniram e na hora do almoço elas foram na escola para fazer uma surpresa para ela, de tanto que elas tinham gostado daquela tia, sabe? Levaram biscoito, Uau! pipoca, fizeram uns recadinhos, levaram uma flor. Então, assim, depois que elas pegam confiança, elas são crianças muito amorosas, crianças assim que nós sentimos às vezes uma carência de afeto, né? Uma carência de amor. E os tios que estão sempre servindo conosco, eles são excelentes, né? Cada ano Deus tem preparado tios maravilhosos que vão lá para dar amor, para levar alegria para essas crianças. E eu creio que é cumprida essa missão, sabe? De
amá-las mesmo, sabe? De abraçá-las, de estar com elas. E elas ficam assim tão felizes, sabe? É uma mudança do primeiro dia até o último dia, uma mudança muito grande, assim, até no semblante das crianças nós percebemos a mudança por conta dessa confiança mesmo, né? Que elas criam no decorrer dos dias, até para conversar, contar às vezes algumas coisas delas, é muito interessante, sabe? Outra coisa que, a respeito dessa mesma pergunta que você fez, nós percebemos que ali existe muito, o problema da paternidade é muito latente, né? Nesse Sim, contexto sertanejo. sim. Então, essa seria uma das, acho que das maiores diferenças em relação, por exemplo, ao sul, né? Em relação à nossa região. Então, essa questão, acho que ela é um fator assim que por isso que demora um pouquinho, né? Esses primeiro, segundo dia até essa confiança vir, porque justamente no sertão a gente percebe-se a falta, né, da paternidade, figura masculina, enfim, e dessa proximidade, né? Vou ficar essa live inteira puxando sardinha para o Ministério com Criança, para o trabalho com criança. Você falou algo agora que é muito importante, né, Ângelo? Falta para as crianças de hoje, para essa geração, uma referência de paternidade, uma referência masculina. A gente vai nas igrejas, a gente vê o time que trabalha com crianças, 85% é mulher. A gente vai nas escolas, 90% é mulher. Isso é maravilhoso, porque a mulher ela tem esse amor de mãe, esse cuidado, essa sensibilidade que às vezes o homem não tem. Mas as crianças precisam dessa referência masculina, paterna, de segurança, enfim. Então, você, homem que está assistindo essa live aqui, eu oro para que Deus toque no seu coração e você comece a trabalhar com crianças. Não amanhã nem depois, mas já. E como, Eli, você comentou do time, né, de voluntários que trabalha com as crianças. Como que é a formação desse time de voluntários? Precisa levar alguma coisa? Vocês montam esse time lá? Esse time é pré-selecionado? Fala um pouquinho pra gente como que funciona esse time que trabalha com crianças. É fixo do primeiro dia ao último ou vai mudando? Enfim, fala um pouquinho pra gente como que funciona o time de crianças no sertão. O primeiro ponto é que tem poucos homens, e infelizmente são poucos os homens, então fica aí o nosso convite também, né, para que os homens Bem, possam se Homens, inscrever no impacto para trabalhar com as crianças, né? Como é importante ter a presença masculina, como o Ângelo disse, como o Dia disse, é muito importante. Então, homens, vocês são muito bem-vindos a trabalhar lá no impacto, a cuidar de crianças. Eu tenho certeza que Deus vai usar da sua vida para impactar também a vida das crianças que tanto precisam desse abraço paterno, né? Precisam dessa figura uhum, que às vezes é tão esquecida na sociedade. sim. E, de forma geral, então, os nossos trabalhos lá, eu sempre digo que a equipe das crianças é a que mais trabalha, que as outras equipes não fiquem com ciúme nem bravas comigo. Ixi, você vai arrumar briga pro seu lado, hein, Eli? Cuidado. Nós Se a trabalhamos. Dani Pires ouvir isso da saúde, ixi, você vai arrumar uma confusão aí pra você. Os tios trabalham pela manhã, pela tarde e à noite na praça, né? Então, são os tios que estão sempre cuidando de Ah, é crianças, verdade. né? É Pela verdade. manhã nós temos um momento específico com elas, né? Geralmente numa escola, num ginásio, e lá são desenvolvidas diversas atividades, né? Nós dançamos muito com elas, fazemos teatro, contação de história, geralmente é servido um lanchinho para eles, é dado doce, né? Isso na parte da manhã, na parte da tarde. E à noite, na praça, os tios das crianças também são incumbidos de cuidar das crianças que estiverem ali, né? Então, nós fazemos uma força-tarefa para trazer as crianças para perto do palco, ficarem sentadas conosco, dançarem, né? Inclusive, também, uma das atrações da praça também, né, faz parte, né, do trabalho com as crianças, que são as danças que são feitas no palco, né? Mas para os tios que tiverem interesse de irem, é muito legal levar adereço, levar roupa, fantasias. As crianças, elas amam isso. Muitas delas, às vezes, nunca tiveram uma experiência como do Impacto, né? Nesse último agora, Impactos, no último dia nós fizemos uma festa, nas duas cidades nós fizemos uma festa linda, maravilhosa, com muitos brinquedos. Tinha pula-pula, tinha piscina de bolinha, tinha escorregador inflável. E aí tinha diversas comidas, né? Algodão doce, cachorro quente,
geladinho, muitas coisas diferentes. E uma das crianças, ela chegou para mim antes de entrar e ela disse: ai, tia, deve custar muito caro para brincar em tudo isso. E aí, quando eu disse Oh, a meu ela que era de Deus. graça, ela ficou tão feliz, ela me deu um sorriso tão grande, tipo, uau, é de graça, eu vou poder brincar em tudo, fazer tudo. E então é muito assim, uma experiência muito marcante essas coisas, sabe? De você poder dar um dia de alegria, um dia de diversão, na verdade, não, né? Todos os dias do impacto, mas nesse último em especial, a festa é muito legal para as crianças, assim, porque elas aproveitam muito, né? Então, os tios que quiserem participar, se tiverem adereços para levar, pode levar, mas se não tem também, lá a gente vai se emprestando, vai providenciando algumas coisas lá e no final dá tudo certo. Todo mundo faz de tudo, brinca com tudo. Um dia é um que dança o pororó, no outro dia é o outro, nós vamos rotacionando e funciona, dá super E certo. quem não sabe, é verdade que precisa ser especialista em dancinha de TikTok para participar das crianças no Impacto Sertão Livre ou não? O Ângelo, ele é especialista em dancinhas do TikTok? Não, sou não. A rainha do Pororó tá aqui do lado, não sou eu, não. É Mas isso é aí. Olha, pode falar. muito interessante isso que a ele falou, que a nossa liderança é uma liderança, no impacto é compartilhado. Todo mundo faz tudo, a gente faz de uma forma leve, com que todo mundo possa desenvolver, né? Aqui veio, né? Aqui foi o sertão. Então, a gente não impõe nada, é tudo de uma forma bem democrática e todo mundo tem participado. Assim, olha, essas últimas edições, essas duas últimas, foram incríveis, né? Duas equipes top mesmo. Que legal. Fala um pouquinho pra gente, é, como que é a programação com as crianças? Vocês pegam as crianças 7 da manhã, os pais deixam com vocês ficam com eles até o final do dia, tem um horário específico, tem alguma... Tem teatros, tem dança, a gente fala um pouquinho de dança agora, né? Como que funciona essa questão de dança? Enfim, fala um pouquinho dessa agenda das crianças no Impacto Sertão Livre pra gente. Uhum. Ó, o Marcos escreveu aí agora, eu nunca pensei em escrever para a equipe infantil, agora em Patos ele ficou conosco na equipe infantil por conta de uma lesão, ele acabou ficando conosco e arrasou, Marcos, você Isso arrasou aí aí, com ó. as crianças, Nota foi Glória a 10. Deus legal. pela sua vida, Marcos. Que o Senhor leve mais homens para trabalhar, homens Isso de Deus aí. para trabalhar com as crianças. Em nome de Jesus. Então, nós trabalhamos com as crianças nos períodos distintos, né? Pela manhã, das 9h30 às 11h30, e à tarde, das 2h às 17h. Ao meio-dia elas retornam para casa, né? Mas geralmente as crianças que vão pela manhã, elas retornam para a parte da tarde. Por quê? São atividades diferentes que são realizadas com elas. Não é a mesma coisa, não é um repete, né? Então, pela manhã, nós fazemos um tipo de atividade e à tarde é outra, né? Então, Quais são essas atividades? sempre tem uma contação de uma história, né, relacionada à Bíblia, de algum personagem. Geralmente nós trabalhamos na parte da tarde com as cores da salvação, que é o livro sem Ah, que palavras, legal. é uma pulseirinha tão famosa, né, que as crianças amam e que os tios também quase todos já têm ela, né? Então é trabalhado as cores da salvação, é feito um momento de oração com elas, é ensinado para elas a orar, a falar com o Pai. Que Também é feito legal. esses teatros, né, que elas gostam, é uma coisa diferente, sempre que possível a equipe realiza alguns teatros para chamar a atenção, né, porque criança não pode ser falado como nós estamos falando aqui agora, né, tem que ter uma forma lúdica, uma forma muito específica de trabalhar com elas para chamar a atenção, porque elas não conseguem ficar quietas muito tempo, paradas ouvindo, né. Então, por isso que os adereços, a pintura, é muito importante para que as crianças, né, se sintam atraídas para aquele momento. E daí a gente sempre tem essas danças, o teatro, a contação de histórias, às vezes com alguns adereços específicos também chamam muita atenção delas. E no final sempre dá um lanche, né, que eu tinha falado antes, para também ser uma forma de nós auxiliarmos essas crianças, porque muitas delas nós sabemos que vêm de uma realidade social difícil, que às vezes Uhum. não tem o que comer em casa, né? Então nós sempre servimos um lanche ao final da programação para de alguma forma, né, auxiliar elas também nesse sentido. Legal. Ó, gente, se a gente chegar em 60 pessoas aqui, eu vou contar duas novidades. As novidades são boas, eu garanto. Então manda aviãozinho, chama. Se você tem algum amigo ou amiga
que trabalha com criança, que ama criança, que quer saber mais sobre missões, sobre missão com criança, chama essa pessoa para estar aqui com a gente, que a gente ainda tem bastante coisa para conversar. Você comentou da criança que viu o parquinho e perguntou, tia, é de graça? Deus ele me ensina muitas coisas através da vida das crianças, né? Dos meus filhos principalmente. Mas Deus nos ensina muito através da vida das crianças. Esse é o retrato da nossa salvação. A gente chega diante do Pai, vê todas as riquezas que nós temos através de Cristo, vemos a herança que nós temos, porque nós somos cordeiros com Cristo, né? Vemos toda essa herança e a gente olha, Pai, é de graça, eu não vou precisar pagar nada, não, já foi pago um alto preço. E o nosso coração é constrangido, é quebrantado, porque esse amor do Pai, ele realmente nos constrange, né? E assim, enfim, as crianças me ensinam muito, assim. Conta pra mim, eu quero saber 3 experiências. Uma que marcou muito vocês como casal, e uma que marcou você, Eli, e outra que marcou você, Ângelo. Assim, a que mais marcou, independente de qual seja o impacto, qual tenha sido o impacto. Eu vi que o pessoal pediu ele pro Ângelo falar um pouco que só eu que estou falando. O quê? Eu não vi. Ah! Normal, né, Ângelo? A gente tá acostumado. Apesar que a minha esposa fala que eu falo mais do que ela. Eu vivo tomando bronca dela, tadinho de mim. Então, posso contar a minha experiência lá primeiro? Então, no primeiro impacto, em 2017, né, nós fomos participar da equipe das crianças para servir. E eu nem imaginava que, na verdade, eu seria curada naquele impacto, né? Na minha adolescência, eu tive problema com depressão e tive problema também com uma bulimia, né? Eu não me amava, eu não me aceitava como eu era. E isso fez com que, né, eu tomasse algumas decisões erradas, inclusive desejo de suicídio várias vezes. Por Uau. duas vezes eu tentei suicídio. E louvado seja o Senhor que não permitiu, né? Então, eu conheci Jesus nessa fase, ali mais ou menos pelos meus 16, 17 anos, e a minha identidade foi curada, né? Filha, sabia quem eu era, só que pelo fato de eu ter forçado, né, a bulimia muito tempo, eu fiquei com um problema no meu estômago. Eu não conseguia comer, que qualquer coisa que entrava no meu estômago automaticamente vinha para fora. Seja uma bala, qualquer coisa, né? O Ângelo acompanhou esse processo porque nós casamos nesse meio tempo, né? Enquanto eu ainda tinha essas debilidades. Inclusive, ele dizia que eu comia igual passarinho, porque, de fato, meu estômago não comportava muita comida porque eu passava mal, né? Então, no impacto, antes de viajar para o impacto, em 2017, no dia 15 de janeiro, nós estávamos na casa do meu irmão em Florianópolis, para daí pegar o voo. E naquele almoço de meio-dia eu passei muito mal mesmo, assim, mas mesmo assim nós viajamos, né? E lá no impacto para mim seria um desafio, né? Com todo esse problema, dificuldade de alimentação, como eu iria comer lá, como eu iria passar aqueles dias, né? Então eu acabei me restringindo durante os dias do impacto, comia muito pouquinho para justamente não passar mal. Mas aí chegou um dia que o pastor Vinícius, que era o líder das crianças naquela ocasião, ele fez a ministração de paternidade com as crianças numa manhã, né? Ele fez a ministração, foi aquele choro. Quem é da equipe das crianças que já participou sabe que esse momento é um momento muito especial. É feita uma ministração específica sobre a paternidade de Deus na vida dessas crianças. Então, é revelado a elas o Deus Pai e a orfandade vai embora, né? As crianças são tocadas pelo abraço do Pai mesmo. E foi um momento, assim, muito especial. Eu já tinha chorado muito. Mas aí o pastor Vinícius, ele sentiu, assim, naquele momento, um desejo de fazer aquele momento só com os tios, né? Então, as crianças foram embora e foi feito esse momento só com nós, né? Com os tios que estavam servindo. E naquele momento, ele começou a falar algumas coisas, assim, que eu nem me lembro direito, mas ele pediu para quem sentisse algo que fosse, né, à frente, para receber uma oração. E eu louvo o Senhor porque naquele dia, aquela oração curou o meu físico. Dia 15 de Glória a janeiro de Deus. Uau. 2017 foi o último dia que eu vomitei. Nunca mais, desde 2017, eu passei mal, sabe? Nunca mais tive nenhuma crise no meu estômago.
o pessoal que às vezes participa do impacto, às vezes passa mal na cidade e tal, porque come, né, umas coisas da rua e tal. Eu não passo mais mal, mesmo comendo um monte de porcaria, né? Não passei nunca mais mal, não tive nem mais um tipo de indigestão, sabe, assim, uma cura total do meu estômago. Eu nunca mais passei mal. Então, assim, o impacto, ele começou marcando a minha vida já na primeira edição, né, em 2017. Não tem como esquecer disso. A data, o momento, assim, parece que eu revivo isso quando eu lembro, sabe? Porque marcou muito e foi através do impacto, foi estando lá naquele momento, naquele mover da adoração, naquele mover de busca, né? Que quem participa do impacto sabe que a impressão que dá é que o céu é aberto sobre aquela cidade, É, porque é derramado é, tanta unção naqueles dias, né? E eu sou prova da cura, né? Na cura que Deus realizou na minha vida. E louvado seja Deus pelo impacto, né? Que lá eu pude provar, né? Desse momento tão precioso. é. Você que não participou do impacto, você não tem ideia. Sério mesmo, gente, de verdade, do que é o impacto. Antes de eu sempre tive o desejo de participar e, enfim, por inúmeras dificuldades de agenda e tal, eu não consegui participar, né? E depois que eu participei, meu Deus do céu, isso aqui é muito maior, é muito mais forte, é muito mais profundo do que eu imaginava. Para quem já participou de alguns retiros, acampamentos da igreja, da sua igreja local, é como se fosse um acampamento assim, só que 1000 vezes mais potente. Porque você recebe assim uma graça de todas as formas. Quando você dá, quando você recebe, ouvindo a palavra. Gente, é maravilhoso. Ó, mas eu tenho uma notícia muito boa. Eu gosto muito dessa notícia, só que a gente não tá chegando em 60, gente. Me ajuda aí. Vamos lá. Eu sei que eu não sou o Juliano, como o Raul fez ontem aqui. Nem Eu eu. sei que eu não sou o Raul. Gente, eu tava falando no nosso grupo da O comunicação do Raul é Livres, aqui, ó. né? É. Coitado do pessoal, entra aqui na live primeiro achando que vai ver o Juliano. Aí não vê o Juliano. Não vê o boa noite, boa noite, boa noite. Aí vem aqui ver o Raul. Aí a primeira vez, tal, o Raul, né, Juliano, beleza. Aí o Raul Aquelas engata nas lives aqui de uma forma avassaladora. Ele dominou isso aqui. O Raul vive nada pra isso. Aí eles entram, beleza, não é o Juliano, mas é o Raul. Aí eles entram aqui, não tá o Raul, tá eu. Aí, ó, fica aí, ó, 38 pessoas, ô, gente. Ó, tá subindo, 40. Vamos lá, se a gente chegar em 60, eu tenho uma grande novidade para vocês. Senão vai ficar só para amanhã. Vamos lá. Ô, Ângelo, e você, cara? Fala aí uma experiência sua. É, se você me permitir, tem duas situações. Uma foi no primeiro impacto, né? Que foi uma coisa assim que, que eu disse, meu Deus, por que os olhos não estão voltados para essas crianças, né? Estávamos no momento lá no trabalho com as crianças, né? E eu e uma tia fomos até uma criança que estava meio isolada no canto, né? Da sala. E ela não participava muito das atividades. E a gente foi, eu e ela fomos até próximo da criança, eu disse, vamos tirar uma foto? Aí ela disse, ela disse, vamos. Eu disse, então dá um sorriso. Ela disse, eu não sei o que é um sorriso. Quando Eita. ela falou isso, eu disse, meu Deus. Foi assim, disse, gente, né, olha a simplicidade de uma criança, o que está fazendo falta para ela, ela não sabe o que é um sorriso, ela não sabe expressar um sentimento tão precioso, né, que é sorrir, que é estar feliz, né? Então, esse primeiro impacto, ele foi, eu creio que todos os impactos são muito marcantes da nossa vida, mas esse primeiro, porque foi uma mudança na chave. Eu tenho O certeza, todos primeiro é os sempre primeiros especial, né? a gente vai, é um antes e um depois do impacto. E esse primeiro foi muito forte mesmo. E a segunda situação, a gente viveu agora, tem alguns amarelinhos que estavam conosco, foi lá em Jacobina. Tinha a Maria Clara, Inclusive, eu acho que ela está aqui na e ela live. está Eu vi o aqui. nominho dela aí Ela, hoje. ela, Dá um assim, oi aí, Maria Clara. ela deu show lá. A Maria Clara deu show. E teve um dia que ela pediu, ela queria realizar um sonho dela. E ela tem
uma deficiência física, ela não podia realizar aquele sonho, porque nunca ninguém permitiu realizar esse sonho. E no dia da festa das crianças tinha cama elástica. O sonho dela era pular de cama elástica. Olha ela aí, E, ó. Oi, tios. oh, Ah, que linda. fofinha. Ela é uma linda. Ela é uma linda. Beijo, Beijo. fofa. Você E é muito esse amada, Maria momento, Clara. Ó, é, esse momento dela, quando ela foi até a cama elástica, alguns fios entraram dentro, foi uma das coisas assim, mais marcantes na minha vida, aquele momento, sabe? Uma coisa tão simples, que era um sonho da vida dela, a gente, né, de alguma forma, sendo um canal de bênção, poder realizar na vida dela. Então, foi um fato assim, que ela nos ensinou muito mesmo. E ela participava de todas as atividades, né, Maria? Mesmo com a dificuldade dela, com a cadeira de rodas, ela ia na atividade pela manhã, ia na atividade à tarde, ia na atividade à noite, dançava o pororó, as tias ajudavam ela. Uma menina super alegre, super de bem com a vida, assim. Então não tem como esquecer desse rostinho tão lindo. Maria Clara, você é muito especial e os tios amam você, viu? E tem mais um menino, o Marcos também, que deu espetáculo lá. O Marcos também, ele tinha ele foi em Patos, né? Ele tinha uma deficiência no pezinho dele, mas isso não impediu dele participar de absolutamente nada. Então, o impacto, ele acaba sendo bastante inclusivo, nesse sentido, né? uhum, Das crianças poderem participar de tudo. E, assim, é incrível a gente poder participar disso, e isso transforma a nossa vida. A gente jamais vai ser o mesmo depois de ir para um impacto. Isso eu posso com garantir para todo certeza. mundo. E eles nos dão Com uma certeza. lição, né, Edinha? Porque às vezes a gente quer ver a cura, quer ver, né, um grande milagre acontecendo. Mas daquele jeitinho deles, com aquela alegria que estava estampada no rosto deles, eles marcaram nosso coração, sabe? Não tem como não nos alegrar lembrando deles, porque a superação, sabe? De estar ali, de participar e de estarem alegres, sabe? Participando daqueles momentos. Então, tanto o Marcos como a Maria Clara e tantas outras crianças, né, que passaram ali em Patos de Jacobina e também os demais impactos, né? Não tem como esquecer esses momentos. É. Olha que legal essa frase da Thalita. O impacto cura a gente para transbordar no próximo. E é isso mesmo, né? Ela definiu muito bem o que é o impacto. E uma experiência que marcou vocês como casal? Teve alguma, assim, que vocês, na volta no avião, assim, caramba, isso aqui, o nosso casamento, o nosso relacionamento, nós, que às vezes a gente é muito marcado assim individualmente, mas às vezes tem alguma coisa que pluga assim nos dois. Teve alguma situação, alguma experiência que para vocês como casal foi assim muito forte? Sim, teve sim, com certeza. Eu sou diagnosticada com um problema hormonal, né? Então eu não posso gerar filhos, né? E esse sempre foi, não foi, nós nunca tivemos assim um sonho grandioso de termos filhos do nosso ventre, mas a cobrança às vezes externa, sabe, das pessoas, ah, quando é que vai vir filho, quando é que vai vir filho e tal. Oh, E aí, Jesus, por um tempo nós até tentamos, né, para satisfazer às vezes as pessoas de fora, mas aí quando eu fui diagnosticada com esse problema hormonal, já sabia que um milagre, né, para ter um filho seria só por meio do milagre, porque eu tenho que fazer reposição, tomo medicamento e tal. E no impacto, desde o primeiro, o Senhor falou conosco que nós seríamos pais de muitas crianças. Nós seríamos pais espirituais de crianças espalhadas pelo Brasil, né? Muitos tios que servem conosco. Nós temos contatos diários e esses tios são como se fossem nossos filhos. E além disso, essas crianças, né, que nós atendemos, temos o privilégio de atender durante esses impactos, choram não. Então, Deus falou conosco, né, nesses impactos, que nós seríamos pais de muitas crianças. Então, hoje nós nos sentimos assim, sabe? Então, pais de crianças espalhadas pelo Brasil e também pais aí dessas crianças lá no sertão nordestino. Difícil. É difícil porque a gente... nós temos dois filhos, que é o Victor e o Vinícius, né? Meu primeiro relacionamento. E essa dimensão de expressar esse amor por crianças, né, longe, e criar essa família que a gente criou,
nos fortaleceu como casal de uma forma incrível, porque no primeiro impacto a gente participou da equipe das crianças, como todos que se inscrevem vão lá para participar, né? Daí depois a gente foi para Monsenhor Hipólito, e em Picos, lá naquela multidão lá de 850 voluntários, lá que nós fomos observados, né? Porque a gente está... Eu entendi que o meu ministério é servir, aonde quer que seja. E isso me trouxe muita certeza depois como eu voltei para me exercer na igreja local, no contexto local, né? Então, lá eu quero servir. Eu quero servir. Eu sirvo as crianças, eu sirvo aonde puder servir, eu vou servir, né? Então, esse servir as crianças nos completou de alguma forma essa questão de nós não podemos, eu e a minha esposa, né, não podemos gerar talvez um filho, mas se Deus assim permitir, a gente crê no milagre. Mas se isso não acontecer, esse renovo que cada impacto nos traz, a gente conhecer novas crianças, criar relacionamentos e poder ir lá abraçar, dar sabe, uma palavra de carinho, correr atrás, fazer alguma coisa por elas, isso nos revigora todas as vezes. É uma sinergia ali que não tem como explicar. É só quem vai, quem vive, vai sentir. E a gente vê isso na vida de vocês. Para quem nunca teve contato com a Eli e com o Ângelo, o impacto é um evento assim de muito desgaste físico, espiritual, né? A gente chega no último dia ali bem esgotado fisicamente, bem cansado mesmo, porque calor, não é uma dinâmica tranquilinha, é muita correria para lá e para cá, a gente acorda muito cedo, dorme muito tarde. E você vê o Ângelo e ali no último dia, onde já está todo mundo muito cansado, recebendo as crianças com tanta alegria, com tanto amor, que parece que eles estão na primeira vez da vida deles que eles estão fazendo aquilo. De tanto amor, de tanta alegria, assim, no serviço mesmo. E vocês têm liderado as crianças, né? Nesses últimos impactos. Fala pra gente como que tem sido esse desafio de... Porque quem lidera a criança não lidera a criança, na verdade. Lidera todo um time de adultos. E esse time de adultos vai lá e taca fogo nas crianças. Como que tem sido esse desafio para vocês? Como que foi esse desafio para vocês? E é uma profecia, né? Uma promessa se cumprindo, que você recebeu no seu primeiro impacto e de fato hoje vocês têm exercido essa paternidade na vida não só das crianças, mas de muitos amarelinhos nos impactos. Como que foi receber esse desafio e como tem sido viver esse desafio? Então, foi no nosso terceiro impacto, né? Nós fomos para Caldeirão, Monsenhor e Picos. E depois de Picos, nós recebemos esse convite, né, por parte do Instituto, de uma forma muito surpreendente. Nós não imaginávamos jamais, né? Jamais que surgiria, né, esse convite. Então, fomos desafiados. E como nós tínhamos ido em Picos, que era janeiro, dificilmente nós conseguiríamos ir em julho, né? Que seria o São Raimundo Nonato. Mas eu lembro que na época foi muito especial assim o que Deus fez, porque eu já respondo a tua pergunta, mas eu preciso contar isso também. Fica à vontade. Nós parcelamos sempre a passagem várias vezes, né? Para conseguir pagar, porque nós dois é tudo dobrado, passagem, alimentação, enfim. Então, nós estávamos pagando aí nas passagens aéreas de Picos, quando nós recebemos o convite. Eu acredito que foi mais ou menos pelo mês de abril daquele ano que surgiu o convite, né? E aí, nós oramos e em, sei lá, 2 ou 3 dias nós já demos a resposta que nós íamos. Só que nós não tínhamos um centavo, não fazia ideia de como que seria comprar mais uma passagem, pegar férias, enfim, para poder ir, né, na metade do ano, mas nós demos o nosso sim. E naquele ano, assim, Deus moveu de forma muito sobrenatural. Veio um casal na nossa casa nos visitar, era um casal que não era um casal tão nascido, assim, que não era tão próximo, tipo assim, de estar dia a dia na nossa casa, mas que nos conhecia. São nossos compadres, inclusive, eu não sei se ela tá na live, mas antes eu vi que ela tinha entrado. E eles começaram a perguntar, né, como é que era
a viagem e tal, e nós falamos, a passagem vai custar tanto, acabamos de comprar parcelado não sei quantas vezes, e essa pessoa abriu a carteira e ofertou todo o valor naquele momento, sabe? O valor total, integral da passagem aérea ele tinha na carteira e ele disse para nós que Deus tinha falado que aquele valor não era dele, era para ele abençoar as nossas vidas, né? Só um parênteses, eu lembro dessa conversa que a gente teve naquela van apertada, que a gente quase chegou sem joelho em São Raimundo. Você lembra, Ângelo? Lembro. Eu lembro que sua perna ficava no corredor e eu tentei achar um jeito ali que, uma vanzinha apertada, mas graças a Deus por essa van que levou a gente, né, até lá. Então, para nós, aquele dia foi a confirmação de que Deus estava conosco naquele negócio, né? Não era algo do nosso eu, mas era Deus que estava nos chamando mesmo para esse desafio tão lindo e tão maravilhoso. Então, desde 2019, né, nós lideramos a equipe lá em São Raimundo, depois lideramos em Paulistano, daí teve essa pausa por conta da Covid, né? E agora nós voltamos, então, em Patos e Jacobina. E o que eu tenho para dizer, assim, de forma bem especial é que é muito leve, sabe? Porque a cada ano Deus prepara tios assim É tão demais. maravilhosos, tios criativos, tios que eles desenrolam o negócio, sabe? Então, para nós acaba sendo assim tão leve, a gente só tem a responsabilidade assim mesmo de, né, de estar ali e dizer que a gente está liderando, mas não é uma liderança, porque eles fazem tudo, eles se movimentam, cada um faz a sua parte e acontece assim de uma forma tão leve e tão divertida tudo, sabe? Deus junta um que gosta de teatro, outro que gosta de dança, o outro que conta história, e aí vai, a engrenagem vai funcionando e é tão especial. Então, assim, nós nunca tivemos nenhum problema, né, nesses impactos, nenhuma dificuldade, porque Deus sempre foi muito bom conosco, enviando equipes assim maravilhosas, né? Teve equipes lá em São Raimundo Nonato, por exemplo, eram 90 voluntários que estavam, né, debaixo da nossa Uau. responsabilidade, então era um número alto. Aí depois em Paulistana foi 60, e agora em Patos e Jacobina foi um número reduzido, né, porque eram 2 impactos, e alguns se inscreveram só para um, outros para o segundo, mas tudo funcionou, mesmo com o número reduzido, funcionou de forma incrível, de forma abençoada. E a gente tem Amém. essa liderança compartilhada, né, com todos. E o Ângelo, normalmente, no impacto, é o do operacional, né? É o antes do evento acontecer, antes da coisa acontecer. O Ângelo está a mil correndo, está pensando no que fazer. Por exemplo, o dia que a gente faz a festa para as crianças, eu começo a pensar nele já no primeiro dia que eu estou na cidade. Já começo a ver contatos, pessoas que possam ajudar, que possam fornecer piscina de bolinha, cama elástica, algodão doce, eu vou correndo atrás. E nesses 2 impactos foi incrível. Deus enviou pessoas para abençoar, para que fosse feita uma festa assim grandiosa nos 2 lugares. Então, o Ângelo é do operacional, tia ele fica mais na coordenação e dá muito certo, porque a gente tem essa sincronia. E os tios amarelinhos, então, sem comentários, são todos assim. A gente criou amizades ao longo dos impactos que a gente está levando para o resto da vida. E tem alguns que a gente está prometendo uma visita aí e a gente vai visitar, a gente vai cumprir a nossa promessa. Ô, Ângelo, já passou esse pensamento que passa na maioria da cabeça dos homens? Eu sou muito desengonçado para trabalhar com criança, não levo jeito com criança. Já passou isso na sua cabeça alguma vez ou não? Passou sempre. Então, ó, eu sabia disso. Eu só queria que todos soubessem que, principalmente os homens, trabalhem com crianças. Me fala uma coisa. Você falou que é do operacional. Fala um pouquinho mais do que é o tio Ângelo ali no dia a dia do impacto. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. A gente sabe que talvez você não seja aquele que vai estar pintado no rosto, mas a gente sabe que você é aquele tio que a gente olha para lá, você tá lá, a gente olha para lá, você tá lá, a gente olha para a antena, você tá lá em cima, a gente olha para o chão, você tá lá, você tá em todo lugar. Fala um pouquinho do seu papel como tio ali para as crianças no sertão. Não, imagina. Suas palavras, eu sou um servo mais raso. Mas, assim, é um prazer fazer aquilo ali com tanto zelo, né? Essa questão que eu falei,
da preocupação de ter uma água gelada para as crianças beberem depois da administração das danças, de como, se o lanche está tudo encaminhado, o que nós vamos, por exemplo, nós fazemos uma programação, né, das atividades e do que a gente vai, por exemplo, servir como um lanche naquele dia, né? Você vai fazer suco, vai ter refrigerante, você vai ter pipoca, enfim, no final da administração, no final da tarde. Então, a preocupação durante o impacto é que tudo isso funcione, que a gente tenha o lanche para dar na hora certa, que a gente tenha a água gelada para fornecer para as crianças na hora certa. Então, a gente procura, né, desenvolver isso aí, às vezes antes de chegar no local, saber a questão da estrutura do local. Por exemplo, em Jacobina, como a gente chegou antes na cidade, a gente foi para o Raul, enfim, lá e conheceu o espaço. Aí, nesse espaço, eu fui atrás de som, atrás da estrutura, ver como que a gente poderia utilizar da melhor maneira. Então, o correr atrás de tudo isso para que, quando chegar o momento de receber as crianças, tudo estiver preparado. Então, a gente apenas, né, na reunião inicial com os tios, a gente coloca essa forma que a gente vai trabalhar. A gente divide, normalmente, as equipes em três, né? Os 25, por exemplo, os 25 voluntários divididos em três. Uma equipe cuida apenas da questão da apresentação, né, no dia, toda a questão da organização da apresentação. Outra vai cuidar só da recepção das crianças. A gente faz um controle para saber quantas crianças chegaram, enfim. E a outra cuida só do lanche. E dia após dia, essas equipes vão revezando. Então, todo mundo acaba fazendo tudo, né, participando de todas as atividades. Aquele que não sabe atuar como ator, vai atuar. É incrível. É muito incrível. Aquele que não sabe dançar, vai dançar. Nem Tem que de atue tudo. como árvore, né? Mas vai atuar. Exatamente. Mas é muito gratificante porque, no final, né, todo mundo é desafiado, né, a sair, como Uhum. aí ele falou no início, a sair da zona de conforto, né? Que a gente vai para lá, a gente vai lá para fazer tudo, para viver milagres, vai viver milagres. Quem tiver com interesse de ir para o impacto, você vai preparado, porque você vai ser participante da obra de Deus, aonde Deus vai operar milagres naquele lugar. E na vida das crianças, a gente vê constantemente isso, né? Amém. Tia Eli, a pergunta que não quer calar. Tô até me aproximando da câmera. Seria o Ângelo o homem de milhões? Sim, Meu, né? Gente, o Ângelo é o cara que todo tio de Ministério Infantil deseja ter do lado. É o cara que corre e faz o negócio acontecer. Me fala um pouquinho mais. Vocês comentaram. Queria que vocês falassem um pouquinho mais como funciona, como que é a dinâmica e qual que é o objetivo dessa atividade de paternidade que vocês falaram. Que atividade é essa? Qual que é o objetivo dela? E como que esse trabalho funciona? então, como nós falamos antes, pelo fato de haver uma orfandade muito grande, principalmente por ser interior do estado, né, cidades menores, a realidade local, geralmente, né, na maioria das cidades que nós passamos, é que as crianças elas não moram com o pai, com a mãe. A maioria das crianças ou é criada pela avó, ou mora apenas com a mãe, ou às vezes mora até com uma tia, né, não conhece o pai. O pai foi embora quando a mãe estava grávida, alguma coisa nesse sentido. A gente ouve muitos relatos das crianças, né? Nesse sentido, inclusive agora, nesse último, o menino que eu orei durante a administração da paternidade, ele me falou, ele estava chorando desesperado, me dizendo que o sonho dele era conhecer o pai. Porque ele morava com a avó, a mãe morava em outra cidade, e ele estava sendo criado pela avó, mas o sonho dele era poder um dia olhar no olho do pai dele, né? Conhecer o paizinho dele. Então, mediante essa situação que é enfrentada, né? Que é uma realidade local do sertão, é desenvolvida essa administração de paternidade, é uma manhã específica. Nesse dia não é feito brincadeira, não é dançado, não é feito nada daquelas atividades, né, dos outros dias. É feito específico
esse momento de paternidade. Então, nós deixamos as crianças calmas, preparamos um ambiente mais sensível, um ambiente mais de adoração. E aí, geralmente, um homem, né, é quem faz essa ministração. E essa ministração, ela se baseia em mostrar para as crianças, em apresentar para as crianças o Deus Pai. O Deus Pai que criou todas as coisas, que criou a nós, que criou as crianças, e que mesmo que o Pai terreno tenha decepcionado, tenha abandonado, tenha rejeitado, esse Pai não vai abandonar, esse Pai não vai rejeitar, esse Pai está de braços abertos, esse Pai nos toma no colo. Então, é feita uma ministração nesse sentido, né, para as crianças. E após esse momento de palavra, de ministração, que é curta, né, que não pode ser muito demorada, é feito um momento de roda com as crianças, né? Geralmente elas sentam 2 ou 3 crianças com um tio amarelinho. Se for menino, senta com o menino, né? Com um tio menino, com um tio homem. Ou se for menina, senta com uma tia menina. E aí é feita algumas perguntas. Essas crianças, elas não precisam falar. Elas simplesmente, elas apertam, né? Se a resposta for sim, elas vão apertando a mão do tio ou da tia que está na roda. E vou dizer para você, elas acabam, através desse toque, contando coisas tão difíceis, às vezes, de serem ouvidas, sabe? Mas tão necessárias de serem colocadas para fora, né? Aquilo que, às Sim, vezes, elas não têm coragem de falar. Pelo toque, elas sim. conseguem, né, contar para o tio. E, então, é um momento, assim, muito precioso. E depois disso, é feita uma oração com elas, uma oração onde elas verbalizam a liberação de perdão para o pai, a liberação de perdão para a mãe, onde É um elas têm a momento de cura, oportunidade, né? isso, delas podem abraçar um tio, né, como se estivesse abraçando o pai naquele momento, falando aquilo que sempre quis dizer. Então, assim, é um momento de cura mesmo na vida dessas crianças, é um momento que eu vejo, assim, de um pontinho de esperança, sabe? Para aquelas que têm vivido dias difíceis, enfrentado, às vezes, tipos de abuso ou violência física em casa. Elas têm nos amarelinhos, nos tios amarelinhos, um ponto de esperança, sabe? Para mostrar para elas que, por mais que tenha sido difícil até aqui, por mais que ainda venham viver dificuldades, o Deus Pai continua estando com elas. Nós vamos embora, mas o Deus Pai continua ali com eles, né? E nós cremos que essa semente, todas as sementes que são semeadas durante aqueles dias, um dia elas vão dar fruto e essas crianças vão lembrar que há tantos anos atrás passou um povo louco, um povo amarelinho aqui, um povo todo doido, mas que falou de um Deus, que falou de um Deus que me amava, falou de um Jesus que morreu na cruz por mim, e nós cremos que essas sementes vão dar fruto e que essas crianças vão viver coisas incríveis no poder de Deus. Essa é a nossa esperança, e é pensando nisso que nós trabalhamos todos esses dias, inclusive nessa ministração da fraternidade. Amém. Eu lembro de uma que eu participei em. Todas são muito fortes, né? Mas a que eu participei em Massapê, do Piauí. Eu lembro que acabou a ministração, ficou uns 10 amarelinhos, uns 10 tios, cada um num canto, assim, ó, travados, sendo ministrados ali pelo Senhor. Porque é um momento muito forte. Eu acredito que seja o momento mais forte, assim, profundo do impacto essa ministração da paternidade na vida das crianças. Porque ali a gente vê tudo isso mesmo, cura, libertação, cura interior, enfim, nossa. Só de lembrar aqui de criança fazendo assim em mim, ó, já aperta o meu coração aqui. Estão falando de um tal de cachorro quente, uma história de cachorro quente. Que história é essa, gente? Teve milagre nesse último impacto em Patos. Fala pra gente. No último dia, como a gente falou, né, foi feita a festa. Ó, E aí, rapidinho. Peraí. Gente, é um mega milagre. É um mega milagre. Então faz o seguinte, chama mais gente para essa live, que se não chegar em 60 pessoas, eu não vou contar as 2 novidades. Não vou, preciso manter minha palavra. Agora é uma questão de honra. A gente precisa chegar em 60 pessoas. Se bater em 60 pessoas, eu paro tudo e falo essas 2 novidades. E vai chamando mais gente, porque esse testemunho que ele vai contar agora nossa, é demais. É demais, é demais, é demais. É coisa que a gente não está acostumado mesmo a ver no nosso dia a dia. Então vai, dispara o dedo aí.
tem 40 pessoas aqui. Se cada pessoa mandar para 5 e 10% entrar, a gente já chegou lá. Vamos lá, vamos lá. Vou contar até 10 e aí você volta a falar, ó, estamos subindo. Vamos lá, gente. 45, 46, vamos lá, vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Ah, e antes de chegar no 60, se você quiser dar um selinho pra gente, você vai abençoar muito esse ministério, vai abençoar muito o nosso trabalho no sertão. Todo esse recurso aqui é para manter os nossos projetos, para levar água potável, para cuidar das crianças, para fazer o impacto, enfim. Então vai mandando um aviãozinho, manda selo e vamos lá, ele conta esse testemunho do cachorro quente que eu tenho certeza que vai impactar o coração de quem está entrando aqui agora. Então, no último dia nós sempre realizamos uma festa, o objetivo sempre é trabalhar, né, para que no último dia nós possamos dar esse dia diferente para as crianças. E tanto em Patos como em Jacobina, no último dia nós conseguimos, assim, os tios se movimentaram e foi feito festas grandiosas. Eu acredito que de todos os impactos que nós participamos, esses dois, a festa, assim, foi maior, com mais opção, com mais coisas, né? E foi, né, nós tivemos a ideia de fazer cachorro-quente, porque nós fizemos ali uma sondagem na cidade e as crianças gostavam de cachorro-quente. Então, nós decidimos fazer para que, né, fosse um alimento diferente para elas também. E em Patos, no dia de preparar os alimentos, alguns tios se mobilizaram e ficaram na escola, porque onde eram feitas as atividades com as crianças eram uns 100 metros da escola, que era numa quadra. Então, eu estava na quadra já preparando para receber as crianças com a maioria dos tios, e 3 ou 4 tios, eu não me lembro bem, ficaram na escola para preparar o cachorro-quente, né? Para poder levar ali para as crianças. E foi comprado um número X de salsicha com a ideia que nós íamos picar elas, né? Porque eu faço assim, eu pico, ela rende muito mais. Mas os tios que foram fazer naquele dia não picaram, deixaram a salsicha inteira. E tinha Eram 165 os tios com mais fé. mais fé, isso. Tinha 165 salsichas. Então, isso quer dizer que daria para fazer 165 cachorro-quentes, né? Como eles deixaram inteira, daria para fazer isso. Só que foi comprado 300 pães. E eles começaram a montar os pães, montar os pães, montar os pães. E a salsicha não acabava e os pães foram montando. Eles terminaram de montar os 300 pães. E ainda parece que eles pegaram um pouco que tinha sobrado do café da manhã na escola e montaram mais alguns ainda. E a salsicha foi multiplicando. E a contagem final foi sobre 300 cachorro-quentes montados naquela manhã. Não tinha Sem cortar a salsicha. Sem cortar a salsicha. E todos os pães tinham uma salsicha dentro. Então, assim, Deus, né? Deus proveu e nós atendemos na festa 180 crianças. Então, se tivesse feito 165 cachorros quentes, não teria dado para atender todas as crianças. Deus já sabia, né? Então, Deus já proveu. Todas as crianças conseguiram comer cachorro quente. Além disso, os tios comeram, os pais das crianças comeram. Teve criança que repetiu o lanche. E um comeu 5. Uau! Glória a Deus! Então, de 165 passou de 300 cachorro-quentes. Então, foi a multiplicação da salsicha. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus multiplica até cachorro-quente. Glória a Deus. Gente, isso teve uma outra situação em alguns impactos anteriores. Vamos lá, gente, estamos subindo, ó, 52, 51, vamos lá, chegar a 60. Teve um de contagem também com cestas básicas. Isso. Era um número menor de cesta básica e eu acho que o Juliano comentou na live dele aqui. E tinha um número maior de casas. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Vamos distribuir. Saiu distribuindo as cestas básicas e todas as casas foram atendidas. É maravilhoso. Deus, ele continua operando milagres. Ele continua. A gente só precisa avançar, não ter medo e fazer igual os tios aí que colocaram a salsicha inteira. É isso mesmo. Dá uma pregação, né? Os tios que usaram a salsicha inteira. Multiplicou. A gente às vezes quer... Aqui na nossa igreja a gente faz isso também. Divide no meio para aumentar. Na verdade é falta de fé nossa, né? Os tios que estavam cheios de fé aí. Ó, pra gente fechar,
a última pergunta. E se a gente chegar em 60 aqui, e eu creio que a gente vai chegar, eu vou contar duas grandes novidades. Senão vai ficar para amanhã, e se não chegar em 60 amanhã, a gente vai ficar sem saber essa semana. Qual que é? Eu não sei quanto tempo a gente tem de live, gente, porque caiu e eu não vi a hora que a gente entrou. Ai, meu Deus, tomara que o Instagram não derrube a gente. Qual que é o maior desafio? Trabalho com criança lá no sertão. Para vocês, assim, o maior. Eu acredito assim que o maior desafio é, de fato, mostrar esse amor e essa confiança, esse relacionamento com elas de forma pura. Porque pelo fato deles virem dessa realidade tão difícil, diária, onde eles passam, né, por falta de amor mesmo, falta de afeto, onde eles não têm, às vezes, abraço, carinho, e também onde muitas vezes eles sofrem alguns tipos de violência, né? Surra, castigos às vezes mais severos, assim. Então, o maior desafio, isso em todos, assim, eu digo que é conseguir criar esse laço de confiança com elas, sabe? Nos primeiros dias, poder fazer com que elas se sintam bem, se sintam amadas, que elas não desconfiem, mas que elas vejam que Deus, né, nos enviou ali naquele lugar. Porque depois trabalhar com elas se torna tão leve, se torna tão gostoso o dia a dia ali com elas, mas o primeiro e o segundo dia sempre é, assim, uma barreira, inclusive espiritual, né? Porque por conta de toda essa opressão, por conta de tudo isso que eles vivem, vindo de famílias às vezes tão desestruturadas, né? E também uma outra questão que não é assim, talvez um desafio, mas que é algo também que nós temos compreendido que nós precisamos trabalhar sempre lá, porque faz parte da cultura deles, né? A questão às vezes deles não serem tão crianças tão calmas, crianças tão gentis, são crianças às vezes mais violentas, crianças que às vezes tudo quer bater, né? Então nós temos que trabalhar isso com eles também, acalmar sempre o coraçãozinho deles, porque qualquer brincadeira às vezes que não dá muito certo entre eles já querem se empurrar, já querem brigar, sabe? Então sempre tem que estar tendo esse cuidado também. Então é um desafio para nós também fazermos com que eles amem entre eles, sabe? Que eles se amem, que eles se respeitem entre eles, que eles não joguem papel no chão, que joguem papel no lixo. São coisinhas, assim, às vezes culturais, que são diferentes, né? Por exemplo, da nossa realidade aqui, e que nós sempre tentamos trabalhar com eles também, para que, no final das contas, tudo seja mais gostoso, né? Que eles também consigam aproveitar aquele momento, assim, de forma muito mais especial. Mas eu acho que o desafio maior mesmo, né? Não sei se eu estou certo, meu amor, mas eu acredito que seja nesse sentido mesmo de romper essa barreira, sabe? Do Uhum. relacionamento, de estar com eles, porque às vezes eles são tão longe, eles não querem chegar muito perto, né? Então precisa ser quebrada essa barreira com eles. Você concorda, Homem de Milhões? Concordo sim. Por isso que, mais uma vez, aí a gente convida, né, as pessoas a estarem presentes conosco, né? E eu tive uma lição muito interessante, que Deus não chama pessoas capacitadas, né? Ele chama pessoas dispostas. Então, a tua capacidade não vai resolver muita coisa, mas a tua disposição em Deus vai transformar o ambiente que você está. Então, quando você vai disposto a isso, a viver o sobrenatural de Deus, a querer ser uma ferramenta dele naquele lugar, mesmo sabendo que não vem de ti, porque não vem de ti, como eu falei, não vem de mim essa habilidade de cuidar, de trabalhar com crianças, é somente de Deus. Então, quando a gente vê que não é a nossa capacidade, não é a nossa, a nossa força, nosso querer, mas é Jesus Cristo operando através de nós, é algo assim bem incrível. Então, todos que vão para lá dispostos a ser usados por Deus vivem experiências fantásticas, transformadoras. Legal. Bom, gente, a gente não chegou em 60, então só Chegou, lamento. Quem sabe chegou em chegou, 55. Eu tô é, ouvindo vocês e batendo o olho aqui. A gente chegou em 55. Se você, enquanto eu tô finalizando essa live, quiser mandar, ao invés de 10 pessoas, 100 pessoas agora, pode vamos lá, mandar. gente. Quem sabe chega, assopra. Quem sabe chega.
mas ter vocês nesse projeto tão poderoso é tão, gente, é tão, sabe, quando é tão maravilhoso ter pessoas como vocês assim, com coração cheio de amor, com coração de servo, cuidando dessas crianças, e a gente louva a Deus pela vida de vocês. É, será que ano que vem tem mais? Não sei. O que eu ia falar tem a ver com isso. Tem um pouquinho a ver com isso. E nos próximos meses, uma grande novidade também. Mas a gente não chegou em 60, então, quem sabe amanhã a gente fala. Eu não vou falar, gente. Não vou falar porque eu preciso cumprir com a minha palavra. Ó, a Karine aqui, ó, tá querendo entrar na minha mente e me convencer. Ó, Diego, conta a novidade com 50 pessoas na live. É como diz aquela música incrível: Jesus, cobre o vão. Gente, será que eu falo por causa desse comentário? Será? Eu falo, tia Eli? Eu falo, tio Ângelo? Fala, fala. Tá bom, vou falar. Pessoal, já temos data para o próximo impacto, já temos valor, já temos tudo. Cidade, data, e fica atento, porque nos próximos dias a gente vai lançar o Impacto Sertão Livre de janeiro. E você não pode ficar de fora. Você que tem esse desejo de fazer missão no sertão, você não pode ficar de fora. E, além do Impacto Sertão Livre, nos próximos meses vem aí também o Livres Experience. Ó, tô vendo a Thaís aqui que participou do Livres Experience, o Marco que participou do Livres Experience. Quem mais, gente? Participou? Comenta aí. Para quem não sabe, o Livres Experience é como se fosse um impacto, só que é bem menos pessoas. 21 pessoas a gente fez a primeira edição. Então é um projeto assim muito mais, como posso dizer, se o impacto ele é profundo, o Livres Experience ele acaba sendo um pouquinho mais, porque ele é mais intimista, você tem mais tempo de... Ó, o Rafa, aí o Rafa também participou. Você tem mais tempo de qualidade com as pessoas. No impacto é tudo muito cravadinho, assim, correria, porque a logística é muito grande, muita gente. E com Livres Experience você consegue pegar algumas coisas que você não consegue pegar no Impacto Sertão Livre. E no Impacto Sertão Livre você também vive coisas diferentes que você não consegue viver no Livres Experience. Mas é isso, nos próximos dias a gente vai lançar o próximo Livres Experience, que, se não me engano, equipe maravilhosa de comunicação do Instituto Livres, me confirma aqui, vai ser em novembro. Então a gente vai lançar as inscrições já nos próximos dias, tá? E o Impacto Sertão Livre de janeiro, vai ser em janeiro, obviamente, com 2 cidades, Geminiano e Jaicós. Jaicós. Boa, Ângelo, obrigado. Então a gente já tem a cidade, a gente já tem as datas. Fica ligado aqui no Instituto Livres, fica ligado nos nossos e-mails, enfim, em tudo que você vê do Instituto Livres, do Livres, vai lá, segue, ativa a notificação, porque logo, logo a gente lança os sites para vocês fazerem as inscrições, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui conosco de início ao fim. Obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Se foi 30, se foi 50, a gente fica brincando com esse negócio de 60, de 100, mas o que mais importa são vocês que estão aqui desde o início conosco, nos ouvindo, incentivando a gente a continuar aqui. A gente vai ter mais 2 lives ainda amanhã, na quinta-feira e na sexta, pós-impacto. E aí, quem sabe a gente não faz outras futuramente com outros assuntos. Enfim, Deus abençoe vocês. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Eli. Mas antes de falar tchau, eu acho que tem algumas pessoas aqui que não fazem ideia do que é uma palavra que a gente fala aqui às vezes. Pororó. O que é esse bendito pororó? Pororó, muito bem. Os tios que participaram do Impacto, acho que sonham com o pororó. Pororó. Vamos deixar para explicar na próxima live ou não? Vamos explicar na outra, vamos deixar ainda. Não, fala aí, que bendito é esse pororó, Eli? Pororó é uma dança muito legal, que tem um som meio egípcio, assim, aí os passos dela são engraçados. E é incrível que aonde nós vamos, as crianças pedem o dito do pororó. Nós ensinamos, às vezes, 10 músicas
Mas tem que ter o pororó sempre, de manhã, de tarde, na praça. Tem que ter sempre um pororó para as crianças e para os tios, né? Porque eu acho que os tios acabam se divertindo mais ainda que as crianças com o pororó. É. Pororororó, porororororó. Se chegassem 60 pessoas, eu dançaria, Rafa. Eu afastaria o computador, o celular aqui, abriria a câmera e dançaria o pororó. Mas a gente não chegou, Eu então tenho eu não vídeo vou teu pagar esse mico. dançando. Eu tenho Ixi, vídeo deleta teu isso. dançando. Deleta isso, pelo amor de Deus. Tô dançando, gente. Tá aqui na Eu tava mão. lá atrás, né? Eu tava dançando lá atrás, não tava? No palco? Lá atrás. É minha tática, que eu danço mal pra caramba. Eu perco o ritmo. Nossa, minha esposa pega tanto no meu pé. Mas, gente, é uma deficiência. Não sei dançar, não consigo. Até essa dança de valsa, nossa, enrosca o meu pé com ela. E não dá certo, não. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe Valeu. vocês. Casal querido, maravilhoso. Casal de milhões. Casal abençoado. Casal que tem usado para ministrar na vida de tanta gente, para trazer a paternidade de Deus, para trazer o amor de Deus, para trazer a graça de Deus para a vida de tantas e tantas e tantas. Uma multidão de crianças. E eu posso visualizar daqui 20, 30 anos algumas crianças que serão adultos falando: uma vez a tia Eli, o tio Ângelo tiveram um contato comigo, falaram isso aqui que marcou minha vida e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, amém. Di, obrigado, hein? Obrigado a todos aí do Livres, a você, Raul, Dani, enfim, todos. Juliano, que é uma bênção. Obrigado, gente. Obrigado de Obrigada a coração. todos que estiverem na Todos que live. estiveram Nós aqui. vimos aí muitos tios aí dando oi, não conseguimos responder aqui, né? Mas Deus abençoe cada um de vocês e sejam convidados para estarem na próxima edição em janeiro, nas próximas, né? 2 edições aí que vai ser bênção. Nossos amigos aí de Muritaís, aí perto da Estrada com Cristo, estão aí, a Dani, o Marcos, a Carol. Nossa, tem muita gente conhecida. Deus Cris, abençoe, queridos. Vamos fazer Obrigada uma coisa, ó. pela oportunidade. Faz um coração aí vocês. E agora vocês vão printar isso aqui e depois vão postar nos stories de vocês e marcar o Instituto Livres e falar: pessoal, amanhã tem mais. Vai lá, sorriso pro printer. Abacaxi. Aê! Marca a gente lá nos stories que a gente vai repostar vocês, tá bom? Deus abençoe, gente. Vamos pra cima! Vamos pro sertão! bora lá, gente, bora lá.